Agora que eu lembrei. Quem mandou você não tá aqui pra colocar pra gravar? Saiu, então não reclama. E vaza. E aí eu perdi até o que eu tava falando. Tá. Para poder entrar tinha que ter uma avaliação. Essa avaliação ela ocorria no modo academicista, aquelas mesmas regras. Tinha que ser temas religioso, histórico, idealizado e tudo mais. Não podia ser algo relacionado ao seu cotidiano, que já era uma treta. Lembra que Courbet não gostava de fazer cenas relacionadas ao idealismo? Ele queria cenas do que acontecia? Então, a treta foi bem com ele. O que aconteceu? Nesse salão, Courbet foi participar e levou 14 obras. Chegando na porta, 3 delas foram barradas. Não foi aceita. O motivo era que ela era muito grande, né? Não havia espaço para que isso acontecesse. Então, a primeira foi o enterro de Ornans, que eles odiaram, então eles não deixaram ela entrar nessa exposição. E a segunda é o estúdio do artista, que na verdade o nome dela, grande, é assim, ó. Alegoria real de uma fase de 7 anos na minha vida artística e moral. Estúdio do artista, 1855. Ela tem 3,59 metros por 5,98 de largura. E ela foi feita em 10 meses. Então chegou na portaria ali, não deixaram o coitado entrar com essas 3 telas deles. As outras entrou, tá? E aí, só que daí ele ficou emburrado. Ele falou, não, se não for entrar as minhas 14 telas, não vai entrar nenhuma. Napoleão ficou sabendo da treta, né? Boicotou, foi lá e tirou ele fora da exposição. Ele, muito pouco preocupado, mandou construir logo ao lado, bem próximo ali, um terreninho separadinho, um local para exposição. Opa, apertei demais. Um local para exposição dele, né? O centro de exposição de Napoleão, anti-Napoleão, na verdade. E aí Courbet criou o seu próprio mini espaço para exposição. Foi ali que ele começou a expor os seus trabalhos realistas. Tinha visitantes? Sim, porém eram curiosos para ver a imperfeição aos olhos da academia. Tá? Não era para pessoas que eram amantes do trabalho dele, eram pessoas... Sabe aquela pessoa que tem um zóio gordo nas suas coisas, que vai lá só para te gorar? É bem essa situação. As pessoas iam lá para observar e tirar sarro do que ele fazia, porque diz que ele não era acadêmico, ele não era artista, ele simplesmente era um louco querendo introduzir uma coisa onde não tinha, tá? E aí a gente vai chegar nessa obra que é o estúdio do artista. Não mudou muito de lá para cá. Não, Davidson, não mudou nada. A gente ainda vive numa situação que você fala assim, pô, mas eu sou pobre, eu não tenho nada. E a pessoa tem inveja. Igual minha mãe fala, às vezes não tem inveja do que você tem inveja do que você é, que é pior ainda. Então, a gente tá trabalhando. E a Courbet, ele, querendo ou não, ele tinha uma inveja dele. Essa imagem, ela é a clássica e única finalização ali, tá? Do realismo, aonde no meio vem o seu personagem principal, no caso aqui, uma trindade, ou não, a gente vai ver sobre isso, tá? Do lado esquerdo vem o peso negativo da pintura e ao lado direito o peso positivo aos olhos da sociedade. Porém, Courbet colocou nessa pintura aí seres, pessoas que estavam ao seu favor e também contra a sua arte. E ele fez tudo de caso pensado. A gente vai entender por quê. Primeiro, né, a trindade ou não que eu falei para vocês é essa onde está ali Courbet com o seu pincelzinho lá, pintando, mas não se sabe se ele está pintando e admirando a sua pintura ou se ele está avaliando a qualidade do seu trabalho. Ele está na dúvida ainda. Um pouquinho para o lado esquerdo tem uma criança, né, que não olha para a pintura para ver o seu trabalho, ele olha para o Courbet, porque o Courbet ele era, assim, a sua autoestima era nível máximo. Ele se achava o gostoso da área, tá? Eu até não mandei para vocês, né? Eu devia ter mandado, eu fiquei ali fora fifocando, esqueci. Vou mandar agora para vocês entenderem o que eu vou falar para vocês agora. Deixa eu pegar aqui, segunda série. Aqui. Essa é a cara do Courbet. Acabei de mandar para vocês aí. Calma que a internet é meio lenta. Ela vai carregar. Carrega, abençoada, carrega.
Ah, foi aí a figurinha. Essa figurinha que eu mandei aí é a carinha do Courbet, né? Fofinho, ele é gordinho. Então, ele se retratou ali um pouco mais, né, bonito, mais organizado, mais centralizado. E aí, por ele ter uma autoestima elevada, né, ele registrava essas situações. Esse menininho, observando ele e não a sua pintura, representa a pureza, a inocência, porque ela não foi corrompida ainda pela sociedade. Que ele era uma pessoa que não se corrompia, ele não aceitava se corromper. Então, por isso ele colocou esse menininho. E esse menininho é representado para um menino humilde e pobre, que a gente sabe que ele é de classe humilde e pobre pelas suas vestimentas e pelo seu sapato. Que esse sapato é um tamanco que normalmente era usado quem vivia na área rural, tá? Então, representava a inocência da sua arte. Uma inocência que a gente vai entender por que ela não é. E atrás dele ali existe uma mulher nua, tá? Que normalmente, se a tela se chama o estúdio do artista, né? Normalmente tinha dentro dos estúdios dos artistas as mulheres nuas que iam ser pintadas pelo próprio. No caso aí, ela está observando a arte como um todo, até porque ele não está pintando ela, né? Ela está pronta para ser pintada, mas ela não é pintura ainda. E a gente percebe que ela não é uma pessoa idealizada, aquela padrão de beleza bonita da época. Não, ela é uma mulher normal, que estava ali para ser pintada, e na pintura ele ia retratar ela realmente como ela é, e não como a sociedade queria que ele colocasse ela ali. Quebrando o padrão da Trindade, logo embaixo aí tem um gatinho fofinho, né, branquinho, brincando. O que esse gato representa nesse momento aí? A referência à liberdade, à independência. Porque, gente, tem bicho mais independente do que gato? Não tem. Ele só lembra que você existe quando ele tá com fome ou quando ele tá carente de um carinho rápido ali, que ele se esfrega no seu pé ou pula no teu colo. Mas acreditem, ele te passa a rasteira. Primeira oportunidade, ele dá uma zunhada na sua orelha e vaza. Então, o gato é um bicho independente. Então, ele quis dizer a sua independência da arte. Ele não precisava da arte academicista para se sobressair, que ele dava conta de fazer isso sozinho, tá? Vamos para o lado, né, esquerdo, onde o peso da sua obra era maior. Como que isso era maior? Nós vamos ver pessoas que estavam ali ou para observá-lo, ou para avaliá-lo, ou para analisar e criticá-lo, ou para dar as consequências que ele sofreu mais para frente, que a gente vai falar daqui a pouco. Ali, bem do lado esquerdo, tem uma duplinha dinâmica, né, que são judeus, que na verdade os judeus são as consequências da industrialização, são as pessoas que mais se lascaram ali naquela situação, né, foram escravizados ali. E eles estavam avaliando o peso que essa arte ia ter na Revolução Industrial, que estava tendo até então, né, que a Revolução continuava. Para o centro ali, né, vai ter um senhor com tecido na mão, que é o Duque de Persimes, que é o ministro de Napoleão, que é o que faz o comércio, a troca ali do dinheiro para cá, né, produto para lá, comercialização. E que era ele que também dava os pitacos nas comercializações artísticas. E que justamente este jovem senhor bonitinho caçou uma confusão com o Courbet há um tempo atrás. Então, ele registrou ali também a sua mágoa, tá? Bem no meio ali dessa figura, puxando para o lado direito, tem um senhor com cartola sentadinho, que ninguém sabe se ele era o avô, né, de Courbet, ou se era o banqueiro de finanças da cidade, que era alguém que estava literalmente desaprovando o que Courbet estava fazendo e estava não querendo fazer os seus empréstimos, que você sabe que artista só se lasca. Até nesse período aí, a grana era pouca, né? Então ele estava com uma treta armada. E aí, olha que legal, olha que legal o que diz sobre isso aí, sobre esse grupo de pessoas desse lado. Esse é o lado, né, o outro mundo da vida cotidiana. As pessoas que retratam a miséria, a pobreza, a riqueza, o explorado, o explorador e aqueles que vivem para a morte ou da morte.
Ou seja, quem era explorado eram os judeus, quem explorava eram os banqueiros, né? Quem estava ali esperando você morrer com a capa do duque que você tinha era o duque que tinha esse poder, então ele registrou essas pessoas todas ali, nesse cantinho, tá? Continuando ainda nesse cantinho, mas pegando outras pessoas de referência, a gente vai ter o ilustre, né? Esse senhor magnífico que vocês estão vendo aí, ele era um caçador, né? Só que esse caçador, por que ele foi colocado como caçador? Ele é um retrato mal disfarçado, porque Courbet não fez nem questão de mudar um pouquinho, de Napoleão Bonaparte, ou perdão, Napoleão III. E aí vem o porquê do nome, 7 anos da sua vida, né? 7 anos perdidos da sua vida. Aí ele associa o ano que ele está, se você fizer a conta de 7 anos a menos, é o ano de 1848, quando o Napoleão chegou lá e falou, não, larga a mão desse negócio de república, vamos voltar para a monarquia, eu que mando, eu estou mandando fechar tudo e vocês não mandam nada. Então, foi nesse momento que Courbet e Napoleão tretaram. Então, ele fala que a partir do momento que Napoleão assumiu até o ano que ele estava, era um ano perdido da sua vida, tanto moral quanto artístico, porque Napoleão estava atrapalhando o esquema ali, tá? Logo abaixo, a gente vai ter a imagem de uma mulher no chão, que é a representação da pobreza, da situação mais caótica de tudo. Por quê? Para a sociedade da época, hoje não, hoje é cada um por si, a gente divide as contas e fica por isso mesmo. Na época, quando se sentia que o caos estava instaurado, era quando a mulher ia para a rua pedir esmola, porque era obrigação do homem levar comida e riquezas para dentro de casa. Era pobre, mas o homem tinha essa obrigação, a mulher estava lá dentro cuidando dos filhos. Quando a mulher ia para a rua, é porque a bagaça já tinha estourado e o negócio estava feio. Então, ele retratou dessa forma que ele diz que França estava quebrada e falindo, representada por essa mulher, graças ao caçador de pessoas e de riquezas que era Napoleão. Olha a jogada dele aí. Em cima dela, tá? Por mais que esteja borrado para vocês, né? Eu tentei achar uma melhor, não consegui. Só tinha no livro e eu tirei 1235 fotos e aí tinha que passar filtro e aí ia estragar a qualidade da imagem e eu não quis passar mais. Deixei essa mesmo. Tem a caveira que representa a natureza morta, tá? E aí ela representa, na verdade, a Vanitas, que se fala, não é minha parente. É a lembrança da morte, né? A gente vai no momento mole que fala, que é quando você lembra-te que tens que morrer. Resumão, não adianta você querer ser melhor que o outro, que você vai morrer e vai ser igual. A caveira, a carcaça é a mesma. Pobre, rico, judeu, alemão, tudo vai morrer e vai ser igual. Era esse o resumão. Só que essa caveira está em cima de um jornal, que na época representava também a imprensa. Uma crítica que ele fez à imprensa que criticava ele. O povo descia a lei dele da hora que ele acordava, da hora que ele dormia. Então, o que ele fez? Ele fez uma crítica à imprensa, mandou todo mundo se danar. Morte à imprensa, morte aos críticos e me deixa viver e fazer minha arte da minha maneira. Tá? Aí, mais lá pro meio, né, tem esse manequim, que na verdade está em posição de crucificação, porque Courbet gostava, né, da sua autoestima elevada, então ele gostava de se passar por vítima, né, ele gostava de se martirizar, ser mártir da situação. Então é como se ele estivesse se representando ali. Uma obra muito legal que retrata essa martirização dele, que não tem nada a ver com a cara dele, que ele tinha vontade de ser bonitão, é essa. O Artista Ferido, que parece muito o namorado da Lívia, né? Que ele representava ele martirizado, sofrendo, quase morrendo ali. Mas não por uma bala, por motivo de guerra. Era porque as pessoas criticavam demais a vidinha dele e ele não gostava disso. Ele gostava de se aparecer, né? Então, são iguaizinhos. Esse aqui que a gente tá vendo é aquele que eu mandei no WhatsApp para vocês, né? Com alguns quilos a menos, tanto de barba quanto de peso. Tá? Então, ele gostava muito de ser mártir. Então, automaticamente, a gente pensa que aquela obra, Lívia, do seu namorado, é o Courbet disfarçado. Por isso que a gente fala, cuidado com os homens. Nenhuma cara bonita é tão bonita assim. Né? Tudo sem vergonha, até nessa época. E aí, quando ele se martiriza, ele se sente
como que eu posso dizer, vingado. Ele se martiriza para as pessoas sentirem pena dele e ele conseguir levar todo mundo na sua conversa, na sua mensagem subliminar, nas suas obras. Voltando nas obras, a gente vai ter uma crítica tão boa que só lendo em livros para a gente saber que isso ali é uma crítica dessas. Ele classificou todas essas pessoas que eu acabei de explicar. Porém, ele fez uma crítica tão grande à Academia de Belas Artes que ele apunhalou a academia pelas costas e ainda torceu a adaga. Por quê? Ele fez essas imagens criticando as regras academicistas. Vocês querem que eu pinte um tema religioso? Toma meu manequim com a posição de Cristo. Vocês querem que eu pinte temas de gênero? Toma aqui uma mulher pobre, passando fome. Vocês querem que eu pinte natureza morta? Toma aqui a caveira representando a sociedade e o jornalismo ali, os críticos de arte que estão aqui descendo a lei em mim. Toma aqui a natureza morta. Jogou ali. E ao meio, que eu não circulei, mas bem próximo do cachorro, tem um violão, uma adaga, um chapéu. Que né, e juntamente com o crânio ali, um coletivão, representa a morte do romantismo, tá, francês, e a grande causa pela popularidade do realismo, né? Então ele falou assim, quer que eu pinto? Vou pintar, toma aqui. Ele jogou duas mensagens na mesma tela, na mesma pintura, para grupos de pessoas diferentes. Se eu fosse lá, eu ia analisar de uma forma a primária que a gente analisou. Quem fosse do academicismo ia entender as mensagens ali das caveiras, da crucificação, de falar assim, filha da mãe, sacaneou a academia. E essa obra é uma das mais renomadas dele, perde até para o namorado da Lívia, por retratar cenas e situações em duplicidade que ninguém ia entender, tá? Pega essa então. Courbet era o gênio da mensagem subliminar, é aquela velha situação. Você joga uma postagem nas redes sociais para cutucar e você acaba, né, pegando mais resultados aí. Aí, nós vamos para o lado direito dessa obra aí. Esse lado direito é o lado das festas, né? É o lado mais bonito, é o lado bem mais vestido, o lado financeiramente mais evoluído, né? E que era o lado dos colecionadores que davam o retorno que Courbet precisava. E aí nós temos algumas pessoinhas importantes. Esse jovem senhor com o livro na mão é aquele que a gente viu a aula passada, né? Baudelaire, que era o crítico de arte e também poeta, e que era Best Forever de Courbet, que enaltecia o trabalho dele, porque este crítico de arte fez um livro, que a gente já viu, que ele falava assim, você tem que pintar o que você vê, não o que você imagina, né? E aí foi que Courbet pintou ele aí para fazer uma homenagem ao melhor amigo. À frente dele tem um jovem casal, né, que são colecionadores ricos que estavam visitando o seu ateliê para fazer uma análise das suas obras para comprar ou não. Como sabemos que essas pessoas são ricas? Pelas vestimentas, né, da jovem moça e todo o fraque e a barbichinha do jovem senhor ao seu lado, tá? Por isso que a gente sabe que eles têm dinheiro. Tem dinheiro para ir no salão e para comprar roupa nova. Na frente, a gente tem um dos seus patronos, Alfred Bayer, que era quem investia na sua vida financeira e social. Aqui, nessa rodinha amarela, está uma das mais polêmicas situações dessa obra, tá? Que era uma jovem, um reflexo de uma jovem moça que acreditava-se ser a namorada de Courbet, que ela foi ver ele pintando as suas obras e chegou lá e falou assim, vai pintar esse povo tudo e não tem nada eu aí? Cadê eu, né, dessa pintura aí? Né? Aquela namorada ciumenta. Cadê eu? Põe eu aí em algum canto, se vira. Arruma um trem aí, põe eu aí. O que ele fez? Um reflexo no espelho dessa jovem chamada Jeanne Durval, que ninguém sabe realmente se era namorada dele ou era uma paixão platônica. Mas ela tá ali. Essa imagem está ruim de aparecer, porém, se vocês pesquisarem o nome dela na internet dessa obra, né,
vocês vão encontrar ela bem bonitinha. Quem quiser olhar depois, eu vejo uma caveira. Na verdade, quando você olha, você vê uma moça meio assim. Mas ela tá aí, tá? Não falando mal dela, né, que ela é estranha, mas ela tá aí. Esse senhorzinho aqui no fundo é outro financiador também, né, um dos banqueiros financiadores, que está com um grupo de pessoas observando o pessoal do lado de lá, do outro lado. Tipo assim, o que você tá fazendo aí? O que você vai fazer aqui? Né? E que estavam ali também para poder bater de frente caso tivessem leilões de avaliações. Que Courbet adorava. Lá no finalzinho, no fundo, não menos importante, porém lá no cantinho da janela, os amantes, né, que era o amor livre que ele tinha pela pintura, pela arte, pela sua maneira de se expressar. Né? Querendo ou não, o que ele fez agora? Ele humanizou um sentimento que era contra o que ele pregava, mas estava ali humanizado. E ele era muito ativo politicamente, ele gostava do fervo, do rolo, da confusão. E o que aconteceu com ele nesse momento, né? Bem na época, vou até voltar aqui para não atrapalhar. Napoleão, nesse período, Napoleão III, declarou guerra à Prússia, né? E aí Napoleão fez acontecer, levou toda a França a caçar confusão com o povo que estava quieto do lado de lá. E depois de 2 meses de rolo e confusão, isso Courbet, né, apoiando a Prússia e criticando Napoleão. Napoleão não sabia disso. Depois de 2 meses dessa confusão toda, Paris foi obrigada a pagar mais ou menos 5 bilhões de francos para a Alemanha, pedindo perdão por ter caçado confusão com os caras que estavam quietos. Né? Mas, na verdade, foi por causa da Comuna de Paris, de 1871, que foi uma revolta à nova Assembleia Nacional e toda a questão política e hierárquica. Aí, depois que Napoleão pagou esse dinheiro para a Prússia, ele ficou sabendo que Courbet tinha cutucado, né, a Prússia para ficar contra ele. O que ele fez? Prendeu o Courbet. Courbet foi preso, né, ficou exilado um bom tempo, e aí ele se exilou na Suíça. O quê? Catou a malinha dele, ó, vazou. Em 1873 ele foi para a Suíça, e aí no momento de depressão, tristeza e angústia, porque tinha autoestima elevadíssima, e lá na Suíça ninguém dava moral para ele, em 1877 ele bateu com as 10. Tá? Morreu deixando o seu legado, e ainda assim algumas telas criticando a política de Napoleão. Beleza? Aí, né, pra gente finalizar aqui essa parte, que daqui a pouquinho já fala assim, falta 10 minutos. Nós vamos entrar na arquitetura, tá? Na arquitetura realista. Ou, parênteses, aspas, vírgulas e todos os asteriscos possíveis, arte nouveau, tá? Que querendo ou não pega os dois. A arquitetura realista não teve nada de inovação. Eles simplesmente fizeram a exposição de coisas que estavam quietinhas, guardadinhas. Tá? Vocês podem colocar em grifar em qualquer canto. A arquitetura realista, ela simplesmente virou do avesso, vamos falar assim. Aí eu falei, falta 10 minutos. Virou do avesso. E como que ela virou do avesso? Eles começaram a deixar o material aparente. Por exemplo, eles queriam um real do ser humano, o que eu sou por dentro e por fora, minhas perebas da cara, que eu tô com a espinha aqui, ou, né, o que eu tenho por dentro também. E como que eles iam fazer essa exposição do material no realismo? Para quê? Para que um arquiteto ia criar um ambiente, né, revolução industrial, materiais diferentes, materiais evoluídos? Para que ele ia revestir tudo isso depois? Colocar cimento, pedra, tijolo, pintura, em algo que eles podiam deixar aparente que ia ficar bonitão. Agora eu pergunto para vocês, valendo um ponto de aula. Que material era esse? O material, a gente estava num momento de revolução industrial. A industrialização estava ganhando forma e ganhando mídia. Que material era esse que aparente ele ficava bonito tanto quanto ele dentro das paredes? Quem sabe? Quem souber vai ganhar um ponto. Borracha? Não, não é gesso também, Sara. Pode ser no chat ou pode ser por áudio, tá? Quem acertar ganha um ponto. Que material era esse? Não, não era madeira. Até então eles usavam a madeira como material de construção. Cristal?
Não, só porque eu coloquei o nome do Palácio de Cristal. Não, ouro, vidro, acrílico, não. Mármore, também não. Metal, tá chegando. Reboco, não, material era aparente. Prata. Ferro, Bruno. Muito bem. Na verdade, né? Cadê o Bruno daqui? Tá rodando você na chamada, Bruno. Eu já coloquei. Na verdade, era o aço fundido. Mas vamos usar a palavra ferro, que era mais fácil. Sofia, o ferro fundido, gente, tá? Então, para que o arquiteto vai colocar toda uma estrutura nova de material resistente, né, de ferro, se ele vai cobrir tudo depois, né? Para que ter esse trabalho? Napoleão achava que alumínio era mais bonito que ouro, porque é burro, né? Prata é a cor do ferro. Ah, não é, né? O polido, o fundido, ele é mais acinzentado, assim. Acinzentado não, ele é mais acobreado, né? Alumínio valia mais na época. O ferro fundido, ele veio para a Revolução Industrial, pelos trilhos dos trens, pelas pontes de ferro. Então, isso vocês não podem esquecer, tá, gente? Então, o que ele fez? Eles decidiram usar o material aparente. Para que eu vou perder meu tempo cobrindo tudo se eu posso deixar a ferração tudo sobrando, né? E aí, um artista muito genial criou, né, o Palácio de Cristal, que ele era todo feito em ferro fundido, né? E o vidro, tá? E esse Palácio de Cristal, o nome do senhorzinho, deixa eu achar o nome do tio aqui, gente. Tem o nome dele. Em algum canto que eu não sei onde tá. Eu vou lembrar o nome dele depois. Cadê? Eu lembro que eu anotei o nome desse senhor para não esquecer, mas daqui a pouco eu lembro. Ele resolveu fazer essas construções arquitetônicas com tudo aparente porque ele era jardineiro e paisagista. Então ele usou o que ele tinha de mais fácil. Ele montou uma estufa gigante. E essa estufa gigante, eles conseguiam tirar ela dali, aonde teve a primeira exposição, foi no... Como é que é o nome do lugar? Royal Park, não, Hay Park, tá? Em Londres. Aí eles desmontaram 6 meses depois e remontaram isso na Inglaterra, uma outra cidade. Só que com o fogo, né, foi destruído, eles perderam tudo. E aí eles descobriram que a qualidade... Aqui, achei o nome do homem. Paxton. Ele era arquiteto e paisagista. E aí eles descobriram que a qualidade do ferro fundido ainda não era 100%, ele dava uma deteriorada. E aí eles conseguiram melhorar. Isso fazia ser mais econômico, mais barato e mais prático, né? Industrialização veio para fazer esse tipo de serviço. Em 1860, o aço ficou disponível a todos, ficou de fácil acesso, ele barateou. Tá? E aí essas construções ganharam muitas formas. Aqui a gente tem um exemplo de um edifício, né, no bairro Sol de Nova York, que trabalha muito isso, que foi o primeiro edifício que teve um elevador para pessoas, que funcionou 100%. Foi nesse lugarzinho aí. E aí nós vamos para a obra realista mais famosa do mundo e que se considera arte nouveau, que é uma renovação da arte, né, uma atualização, que é a Torre Eiffel, que ela tem 300 metros de altura, né, mais de 7 mil toneladas de aço, tá? E que hoje... Lembra, Giovana, e a referência do Jardim Botânico vem daí, tá? A referência do Jardim Botânico das estufas vem daí. E aí a Torre Eiffel, ela foi construída magnificamente, justamente para mostrar, né, que o aço estava aí para marcar presença. E vocês acreditam que as pessoas odiaram a Torre Eiffel? Falou, gente, o povo é louco, montar esse monte de ferro retorcido e não tem cobertura, não tem ornamento, não tem nada. Foi odiada por anos. E hoje ela é um dos monumentos mais visitados no mundo, né? E o custo de manutenção dela é super baixo. Eu fui pesquisar na internet, eles fazem anualmente pela questão das chuvas ácidas e da mudança climática, porque realmente isso influencia. Só que a qualidade dela, de 100%, ela está em 92. 92 é alguma coisinha. Tá muito top. Tipo, vem geração, Gabriela, vai tá por aí. Oi?
Você sabia que a Torre Eiffel, na verdade, foi planejada primeiramente para ser construída em Barcelona? Foi. Só que ela teve uma miniatura dela lá, viu? Só que ela foi uma miniatura Teve. quadradinha. Foi a mesma coisa do Palácio de Cristal. Ela foi desmontada num lugar e montada no outro. E aí ela era para ter sido lá. Só que parece que é uma questão política, não permitiram. E essa Torre Eiffel, ela perdeu 5 metros, tá? Ela era para ser 305. E lá no topo, que era uma bola, com uma escrita minúscula, caiu no final da construção. E aí ninguém nunca mais se importou em colocar. O Tá? povo, E o povo essa de Torre, Barcelona achava que era uma obra sem sentido, sabe? Tipo, não ia trazer nada para eles. exatamente, eles não gostaram. E uma questão política, que quando veio para Paris, eles também não concordavam. Foi um brigueiro, tem até um tratado de desmanche dela, tá? Que foi assinado, que eles queriam que tirasse, que ela não tinha função. Por quê? O ferro estava aparente. Quem que ia querer ver um negócio de ferro? E hoje a arte nouveau, ela vem para mostrar esse tipo de função. São objetos feitos como pedrarias, ferros e outras coisas que fazem uma beleza não convencional para a arte, tá? E isso aqui é muito legal. Eu estava lendo sobre ela, ela ficou fechada há um tempo atrás agora para manutenção. Eles estavam querendo colocar sensores nela para poder avaliar a questão como é que fala? Do tremor da terra, alguma coisa assim. E aí o presidente não deixou, ele não permitiu, porque isso ia alterar a beleza dela, porque ia ficar tipo umas antenas esparramadas nela e ele não permitiu. Também, gente, ela já é, vamos dizer assim, estranha. Se você colocar um monte de antena, vai achar que você está chamando o ZT. Gente, então, por enquanto é isso. Amanhã a gente vai falar sobre o impressionismo. Né? A gente vai perceber que vamos parar de romantizar as coisas, vamos trabalhar o real. Aí o impressionismo vem e fala, vamos trabalhar o real. Mas o real, naquele momento que a coisa aconteceu e do jeito que eu estou percebendo. Tá? Então amanhã a gente vai ver um negócio muito colorido, tá? E algumas curiosidades bem legais que vão cair na prova de vocês. Lembrando que a prova é realismo, romantismo e arte regional, tá? O impressionismo vai entrar na avaliação bimestral, ok? Tudo certo? Quem não me enviou o trabalho de artes, por favor, reenvie ou envie. Tá valendo menos um ponto, mas tá valendo ainda, tá, gente? Então, por favor, os atrasildos aí, se organizem. O bagulhinho vai desligar já já. Tchau, beijo, se cuida. Ah, Lívia, hoje não deu tempo de mostrar o bonitão. Fica pra próxima.